paz do Senhor, meus queridos. É um prazer estarmos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler no capítulo 15, do verso de número 33 ao 46. Leia na sua Bíblia comigo. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava ali ouviu isso, em frente de Jesus, e ouviu o seu brado, e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação. Isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já havia morrido. Sendo informado, entregou o corpo a José de Arimateia. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Eu queria meditar com você, neste dia, sobre o seguinte assunto: Jesus, nossa luz na escuridão. Jesus, nossa luz na escuridão. A palavra escuridão ou trevas é rica de significado. Pode significar muitas coisas. Pode significar uma escuridão emocional, um sentimento de abandono em meio ao sofrimento e às dificuldades. Pode significar uma escuridão moral, uma prisão de vícios e maus comportamentos e o desejo de mudar de vida. Pode ser traduzida também como uma escuridão existencial, um vazio na alma, um medo da morte e a falta de propósito nesta vida. Você vive algum tipo de escuridão espiritual na sua vida? Que tipo de trevas tem rondado os seus dias? Você precisa saber que toda escuridão, seja emocional, moral ou existencial, no fundo, é uma escuridão espiritual. E meditar no significado da morte de Jesus Cristo é um passo para receber luz no coração, luz na alma. E é essa luz de Cristo no coração das pessoas, no seu coração, que vai clarear todas as outras trevas da sua vida, das nossas vidas. Por isso eu convido você a olhar para a morte de Jesus Cristo neste dia em 3 partes, em 3 cenas. Em primeiro lugar, quando a escuridão cobre a luz, versículos 33 a 34. Quando há uma completa ausência de luz, versículos 35 a 36. E quando surge luz no meio da escuridão, versículos 37 a 46. Quando a escuridão cobre a luz, quando há uma completa ausência de luz e quando a luz surge na escuridão. Em primeiro lugar, quando a escuridão cobre a luz, versículos 33 a 34. O verso 33, que nós acabamos de ler, diz que houve trevas, houve escuridão sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. O Evangelho de Lucas complementa essa passagem e diz que o sol deixou de brilhar. Lucas capítulo 23, versículo de número 45. Jesus é a luz do mundo, é o que nos diz o apóstolo João em João 8,12.
mas a luz do mundo, aqui, está sendo coberta por escuridão. Por quê? Porque isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Isso não foi um eclipse solar. Isso não foi um evento natural. Isso não foi um evento comum da natureza. Não foi um eclipse solar. Era a época da festa de Páscoa, era a época de lua cheia. E o eclipse solar, ele só ocorre na lua nova, quando a lua está entre o sol e a terra. Também não foi uma nuvem grossa que passou na frente do sol. O que aconteceu aqui, essa escuridão foi um sinal, foi um milagre, foi uma ação sobrenatural de Deus. Essa escuridão, na verdade, já estava profetizada na Bíblia, já havia sido prevista, havia sido profetizada. Deus avisou séculos antes, através de profetas, que essa escuridão aconteceria. O profeta Amós, 700 anos antes, disse, Amós capítulo 8, versículo 9, naquele dia, declara o Senhor, o sol vai se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia eu vou escurecer a terra. Na Bíblia, a escuridão ou trevas, ela significa ou ela simboliza o julgamento de Deus contra o pecado, o julgamento de Deus, a justiça de Deus contra a humanidade pecadora. O profeta Isaías, 700 anos antes também, profetizou que neste dia o sol escureceria. A profecia fala do dia do Senhor, um dia de julgamento contra a humanidade, contra o pecado da humanidade. Isaías, capítulo de número 13, versículo de número 9 a 10, diz, vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. O sol escurecerá. Mas esse dia de julgamento, esse dia de escuridão, também na Bíblia é visto como um dia de libertação, como um dia de salvação. Veja que a escuridão ocorre no verso de número 33. E depois que o sol volta, Jesus morre. Verso de número 37. Esta é a mesma sequência do julgamento de Deus no Egito, quando libertou e salvou Israel. Séculos antes, Deus julgou o Egito com a praga da escuridão, a praga das trevas. Êxodo, capítulo de número 10, versículo 21, Deus disse, trevas cobrirão o Egito. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, após Faraó ameaçar Moisés de morte e manter Israel na escravidão, Êxodo, capítulo de número 11, versículo 5, ocorre a morte dos primogênitos, a morte dos filhos mais velhos. É depois disso que Israel ganha a liberdade e passa a viver a bênção de Deus. É a mesma coisa que acontece na morte de Jesus. Trevas, escuridão, seguida da morte do primogênito e da libertação simbolizada no véu rasgado. Só que agora, o julgamento de Deus contra o pecado recai sobre a pessoa de Jesus Cristo. Colossenses capítulo de número 1, versículo 18, diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. As trevas no Egito, seguida da morte dos primogênitos, aponta para Jesus. A escuridão sobre Jesus Cristo e seu julgamento, a aplicação da justiça de Deus sobre ele, aponta para todos nós. Aponta para o julgamento de Deus contra a humanidade, contra mim, contra você, mas aponta também para a libertação de Deus, a salvação de Deus para toda a humanidade, para as nossas vidas. A escuridão, as trevas que cobriram Jesus Cristo, nessas 3 horas de escuridão, elas nos revelam que Deus aplicou o seu julgamento, a sua justiça em Jesus Cristo. Era por causa dessa hora que Jesus esteve com tanta agonia no jardim do Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 32. Quando Jesus suou sangue no jardim, ele não estava com medo dos pregos, ele não estava com medo dos soldados romanos, ele não estava com medo das chibatadas, ele não estava com medo da crucificação. O que angustiava Jesus no jardim do Getsemane era esta hora, a hora em que ele beberia o cálice da ira de Deus. Você se lembra o que ele disse no jardim? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Marcos capítulo 14, versículo de número 36.
A Bíblia, ela usa a imagem, a ilustração do cálice da ira, do cálice do furor, do cálice da justiça de Deus, para falar do julgamento de Deus contra o pecado. Jeremias, capítulo de número 25, versículos 15 a 17, diz: Disse Deus: Toma da minha mão este copo do vinho de furor e darás a beber a todas as nações, para que bebam e temam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Só que, na morte de Cristo, quem bebe o cálice da ira, o cálice da justiça de Deus, é o próprio Jesus. Lembre-se que o inferno é descrito na Bíblia como trevas, como escuridão. Mateus 8, versículo 12. Nessas 3 horas de escuridão, Jesus está recebendo a punição do inferno em sua vida. Inferno significa a total separação de Deus com a humanidade pecadora. A total separação da humanidade com a bondade de Deus. É essa total separação de Deus que Jesus Cristo viveu nessas 3 horas de escuridão, nestas 3 horas de trevas. É por esse motivo que Jesus, ao final da escuridão, brada: meu Deus, por que me abandonaste? Versículo de número 34. Por que Deus abandonou Jesus? Por que Deus se separou de Jesus neste momento? Porque Jesus, que é a luz do mundo, foi abandonado por Deus nas trevas da escuridão. Em primeiro lugar, não pense que aqui há uma falta de amor, que há uma ausência de amor. Veja que a maneira como Deus se refere amorosamente a Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Deus se refere a Jesus assim: Este é o meu filho amado. Veja o que Jesus diz sobre como ele e o Pai, ele e Deus se relacionam. João capítulo 10, versículo 17, Jesus afirma categoricamente: Eu e o Pai somos um, o Pai me ama. Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, são inseparáveis por causa desse amor. Em João 8, 29, Jesus diz: O Pai não tem me deixado só. E em João 10, versículo 30, Jesus definitivamente afirma: Eu e o Pai estamos unidos, nós somos um. Se é assim, se existe esse amor tão profundo entre Deus e Jesus, diante desse amor inseparável entre o Pai e o Filho, deve existir uma razão muito profunda para Deus ter abandonado Jesus na escuridão e ter punido ele por causa do pecado. E a razão é esta: por justiça e por amor. Por justiça contra o nosso pecado e por amor a nós que ele criou na face da terra. Deus abandonou Jesus nas trevas por sua justiça contra o pecado. Nós nascemos em pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz que somos pecadores de nascença. Assim como nascemos com pele, nós nascemos com o coração inclinado para o pecado. Ainda que pratiquemos atos de bondade, ainda assim somos pecadores por natureza. Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz: Apesar de vocês fazerem coisas boas, ainda assim são maus. A natureza do nosso pecado é uma herança espiritual de Adão e Eva. Adão e Eva, os primeiros humanos, foram criados à imagem de Deus. Nós, o restante da humanidade, não fomos criados. Nós herdamos do primeiro casal. Herdamos do primeiro casal a imagem de Deus que foi colocada neles. Deus comunicou a Adão os seus atributos comunicáveis, o seu amor, a sua misericórdia, a sua perseverança, a sua inteligência, a sua criatividade. Mas o pecado de Adão, que manchou a alma humana, transmitiu para nós a queda do pecado. Portanto, nós herdamos do primeiro casal a natureza pecaminosa. Mas à medida que vivemos, pecamos também pessoalmente e individualmente. Também somos responsáveis pelo nosso próprio pecado. Pecamos por palavras, pecamos por ações, pecamos por omissões, pecamos por pensamentos. Além de pecadores por natureza,
herdamos de Adão e Eva a natureza pecaminosa, nós também transgredimos a lei de Deus com nossas próprias ações. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que pecado é transgredir a lei de Deus. A lei de Deus diz para não mentir e mentimos. A lei de Deus diz para não roubar e roubamos. A lei de Deus diz para ajudar o próximo e não ajudamos. Diz para nós não pensarmos mal e nós pensamos. A lei de Deus diz para amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas nós não o amamos. Deus nos deu a vida e este mundo para viver, e nós não glorificamos a Deus por isso. Qual é a sentença pela nossa transgressão? Qual é a sentença pelo nosso pecado? Só pode ser uma: culpados. Nós somos culpados pelo nosso pecado. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora observe, se somos culpados, se há um pecado, ele precisa ser punido. Deus, em sua justiça, não pode deixar a nossa culpa sem punição. O caráter de Deus não permite que ele deixe passar impune os pecados dos homens. Deus é um juiz supremo. Deus é um juiz perfeito. E se ele não julgar e não punir o pecado, ele se torna um juiz injusto. É assim mesmo que você veria um juiz na terra que estivesse diante de autos processuais, cujas provas apontassem para a culpa do réu, e se ele o absolvesse, você também imaginaria que esse juiz foi comprado, que esse juiz foi subornado. Ele precisa aplicar a justiça, ele precisa aplicar a punição, e este é o caráter de Deus. Números capítulo 14, versículo 18 diz: Deus não deixa o pecado sem punição. E Provérbios capítulo 17, versículo 15 diz que Deus abomina absolver o culpado. No mínimo, é isso que podemos esperar de um Deus perfeitamente justo. Um juiz justo, que aplica e pune o pecado, que pune a corrupção, que pune o pecado do ser humano. O problema é que este mesmo Deus, que é um juiz justo, que deve punir o pecado, ele nos ama, ele te ama, ele ama a mim, ele ama a humanidade pecadora que ele criou. E ele não quer que ela pereça. Ele não quer que ela seja destruída. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz: Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador se converta e viva. Mas como livrar a humanidade da punição que ela merece, sem ser um juiz injusto? Como salvar o culpado por seus crimes, sem se tornar um juiz injusto, sem deixar de aplicar a devida punição? A resposta a esse dilema, a resposta a este problema, não é uma teoria, não é um argumento. A resposta a este dilema é uma pessoa, Jesus Cristo. Na morte sacrificial e substitutiva de Jesus, a justiça e o amor de Deus acham a solução. Deus e Jesus se dispuseram amorosamente a oferecer a vida de Cristo como oferta pela nossa culpa. Isaías 53, versículo de número 4 a 5 diz: Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, versículo 6 diz: Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. A escuridão do inferno que nós merecíamos, Deus fez cair sobre Jesus Cristo. Nestas 3 horas de escuridão que cobriram Jesus, Deus foi justo e amoroso. Ele foi justo porque a justiça contra o nosso pecado foi satisfeita, foi aplicada. Não há mais dívida em relação ao pecado. E ele também foi amoroso, porque nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos livrar da punição, da merecida punição eterna. Romanos capítulo de número 3, versículo 25 a 26, não deixa dúvidas quanto a isso. Lá está escrito assim: Deus ofereceu Jesus como sacrifício, demonstrando justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Essa, portanto, é a razão do porquê Deus abandonou Jesus na escuridão da cruz. E ela pode ser sintetizada com um simples versículo, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A única coisa que você precisa fazer para receber a justiça de Cristo na sua vida e a salvação eterna é acreditar, é crer. Crer nessa verdade, crer nessa justiça, crer nesse amor, crer nessa salvação. Arrependa-se dos seus pecados, os quais foram castigados em Cristo Jesus na cruz. E acredite, reconcilie-se com Deus hoje, sabendo que Jesus é a sua luz na escuridão. Mas por que é tão difícil acreditar nesta verdade? Por que é tão difícil crer nesta mensagem que vem da cruz? Justamente porque, embora Jesus seja a luz do mundo, a Bíblia diz que o nosso coração ama a escuridão, ama as trevas. João 3, só que agora no versículo de número 19, diz que o julgamento é este: a luz do mundo veio, mas os homens amaram mais as trevas. E esse amor das pessoas, esse nosso amor, essa inclinação para a escuridão da vida, é que bloqueia a luz de Cristo, a mensagem da cruz, para a nossa eterna salvação. É o que nós vemos nos versículos 35 a 36. Nos versículos 35 a 36, nós temos ali uma completa ausência de luz. Do versículo 35 ao 36, você tem uma pequena reunião de pessoas, de soldados romanos ao redor da cruz. Essas pessoas estão diante da cruz, olhando para a luz do mundo, mas não enxergam ele, mas não veem a salvação. Mesmo nesta hora terrível, Jesus fala com as pessoas, mas elas não compreendem. Jesus está em profunda angústia, mas ainda assim procura ajudar e ensinar as pessoas que estão ali. Quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está citando a Bíblia. Jesus está citando aqui o primeiro versículo do Salmo de número 22 e quer que você olhe para a Bíblia e veja o que realmente está acontecendo na cruz. Mas a escuridão do coração é tamanha que ninguém compreende. Soldados romanos que estavam ali ao redor da cruz, eles estavam zombando de Jesus. As pessoas respondem ao seu brado, os soldados respondem ao seu brado com uma crendice. Crendice é uma crença superficial, uma crença popular, supersticiosa, que não tem base bíblica. A superstição popular era que Elias, o grande profeta do Velho Testamento, viria para resgatar o Messias. Veja o verso de número 35, a prova da superstição popular daquele povo. Eles dizem: quando alguns ouviram Jesus bradar, disseram: ele está chamando Elias. E no verso de número 36, a parte final, está escrito: vejamos se Elias vem mesmo tirá-lo daí. Meus queridos irmãos, existem aqui coisas que mostram a nossa escuridão espiritual. Enganos que bloqueiam a luz da mensagem do Evangelho para o nosso entendimento das palavras de Deus. Veja, por exemplo, a insensibilidade das pessoas ao redor da cruz. As pessoas que estavam ao redor da cruz neste momento eram soldados romanos. O verso 36 fala de esponja, vinagre e vara. Estes eram itens de trabalho dos soldados na crucificação. Essas pessoas estão diante da tortura de um homem, e de um homem inocente, e não sentem absolutamente nada, nenhum remorso, nenhum tipo de compaixão. Estão completamente escurecidos em seus corações. Essa insensibilidade dos soldados é o resultado da profissão deles. Eles são torturadores por profissão. Era o serviço deles. Mesmo a tortura, sendo algo terrível, torna-se algo normal quando praticado com frequência. Eu quero mostrar para você que quando nós nos habituamos na prática do pecado, isso deixa os nossos corações insensíveis.
Isso é o que acontece com nossas consciências quando nos habituamos ao pecado. Quando nos habituamos à conduta pecaminosa, nos tornamos insensíveis à luz da mensagem do Evangelho. João capítulo 8, versículo 34 diz: todo aquele que peca é escravo do pecado. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz que nossas consciências foram cauterizadas e por isso não ouvimos a voz de Deus. Meus queridos, uma outra razão que bloqueia a luz da mensagem do Evangelho, um outro engano, é o espírito de zombaria sobre as coisas de Deus. Veja que não há dúvida, meus queridos irmãos, que existe um lugar para o humor, mesmo na igreja. É muito bom ter um humor na igreja, você ser uma pessoa bem-humorada. Mas este não é o problema aqui. Os soldados romanos estão fazendo comédia com a morte de Jesus Cristo. Estão zombando dela. O problema é quando coisas sérias e santas, coisas sagradas, são tratadas como comédia, como zombaria. Os soldados diante da cruz estão zombando de Jesus, estão fazendo comédia dele. Temos visto nos últimos anos um ataque ferrenho à mensagem da cruz, à mensagem de Cristo. E esse ataque vem em forma de comédia, de zombaria. Não permita que a comédia entre no seu coração. Não permita que piadas supostamente cristãs atrapalhem a luz do Evangelho sobre a sua vida. O Evangelho é coisa séria, é uma mensagem séria. Efésios capítulo 5, versículo 4 diz: não deveria haver entre nós conversas tolas e inconvenientes. Comece a olhar para a mensagem do Evangelho de uma forma profunda, de uma forma séria. Exclua e rejeite toda e qualquer comédia e piada, qualquer chocarrice, qualquer zombaria em relação à mensagem do Evangelho e deixe-se ser impactado por ela. Um outro indício de escuridão espiritual que bloqueia a mensagem do Evangelho é quando nós começamos a acreditar mais em crendices populares do que na própria Bíblia. No caso dos soldados romanos, a crendice de que Elias viria para resgatar o Messias impediu que eles tivessem a luz do Evangelho. É isso que crendices supersticiosas fazem. Elas furtam a mensagem do Evangelho de Deus de nossos corações. Mesmo que essas crendices tenham personagens bíblicos, elas nos fazem mal. O fato de você conhecer um personagem bíblico, de conhecer uma parte da Bíblia, mas não entender a profundidade da mensagem do Evangelho, misturando partes da Bíblia com crendices populares, como fizeram os soldados romanos, afasta a luz do Evangelho do seu coração. Você pode até conhecer um pouco de Bíblia, você pode até conhecer os personagens bíblicos, mas você precisa entender que dentre todos eles, o maior é Jesus Cristo, a sua morte sacrificial, a sua ressurreição e a volta gloriosa dele que nos está prometida. A Bíblia é luz para os nossos caminhos, é para a Escritura que você deve olhar, não para crendices populares, mas para as verdades das Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro engano que nos retira a luz da mensagem do Evangelho é o nosso apego à religião e não à verdade bíblica. Os soldados romanos tinham a sua própria religião. A religião deles era a religião romana, a religião de César. Para um soldado romano, o verdadeiro filho de Deus era César, o imperador romano. Os judeus abandonaram Jesus na cruz e voltaram para o templo, para os seus afazeres, porque não criam que ali estava um Messias prometido na Bíblia, na palavra de Deus. Quando nós nos apegamos a tradições religiosas, quando nós nos apegamos à formalidade da religião, nós perdemos a luz do Evangelho que a palavra de Deus transmite a nós. Um outro engano que ofusca e bloqueia a luz da palavra de Deus é pensar que o sofrimento é a prova da derrota. Para um soldado romano, aquele que perde a batalha é o que sofre, e que se sofre é um derrotado. Para os judeus que estavam ali, a prova de que Jesus não era o Messias é que ele estava morrendo na cruz. Nós vivemos numa sociedade secularizada e a nossa sociedade rejeita a qualquer custo todo e qualquer tipo de dor, todo e qualquer tipo de sofrimento. Vivemos os tempos do alívio imediato. Qualquer tipo de sofrimento é rejeitado peremptoriamente. Mas nós precisamos entender que alguns sofrimentos, algumas dores, é um modo de Deus falar conosco. É um caminho para a sua vitória.
Antes da coroa havia uma cruz. Antes do trono havia uma cruz. O sofrimento é um modo de nós crescermos em Deus. Não estou aqui pregando uma teologia do sofrimento, porque Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus tem muita alegria para nós. Mas nós jamais deveríamos achar que todo e qualquer sofrimento é algo destinado à nossa derrota. É uma prova da nossa derrota. Jó sofreu e aquela não era a prova da derrota dele. Meu querido irmão, talvez você esteja passando por um momento de luta, mas saiba que Deus, a sua mensagem, pode trazer luz na sua escuridão para lhe trazer uma grande vitória. Uma outra evidência de escuridão espiritual e que ofusca a mensagem do Evangelho é você achar que Deus precisa provar que Ele é Deus através de um espetáculo. Era o que os soldados romanos esperavam. Veja o verso 36. Vejamos se Elias vem realmente tirá-lo daí. Eles acreditavam e eles olhavam para aquela cruz e esperavam, se Deus realmente fizer um espetáculo aqui, fazendo com que Elias venha buscar este homem, nós vamos crer nele. O que eles esperavam era um sinal milagroso. Era um espetáculo de Deus. O problema é que se nós esperarmos apenas o espetáculo de Deus, nós nos tornamos meros espectadores e não participantes da salvação em Deus. Era isso que os judeus esperavam, um sinal milagroso. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz: os judeus pedem sinais milagrosos, mas nós, a igreja de Cristo, pregamos Cristo e Ele crucificado. Meus queridos irmãos, estas são evidências que ofuscam e bloqueiam a luz do Evangelho. Veja, mas o que Jesus Cristo está comunicando através da sua palavra aqui, no Salmo 22. Veja o versículo 34. No alto da cruz, este brado, este grito: meu Deus, por que me abandonaste? Que não foi entendido pelos soldados romanos por causa desta escuridão, desta falta de luz que eu acabei de mostrar a vocês. Jesus está citando a Bíblia, está citando o Salmo 22, e ele deseja que entendamos o que ele quer dizer. A pergunta de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Não significa que Jesus está em dúvida, que Jesus está perplexo pelo que está acontecendo. Jesus sabe muito bem o que está acontecendo nessas horas de escuridão, nessas horas de trevas. A mente de Jesus está cheia da Bíblia, e ele cita o Salmo 22, e aqui ele faz duas coisas. Primeiro, ele se apropria do Salmo 22. O Salmo 22, versículo 16, fala de um homem que teve as mãos furadas, os pés furados. O Salmo 22, versículo 18, fala de um homem que teve roupas divididas. Davi escreveu este salmo, mas Davi não teve suas mãos furadas, Davi não teve seus pés furados, Davi não teve suas roupas divididas. Então este salmo não apenas fala de Davi, profeticamente ele aponta para Jesus Cristo. E é isto que Jesus Cristo deseja que você compreenda. E por quê? Porque a segunda coisa que Jesus quer que nós entendamos, ao citar o Salmo 22, é que nós olhemos para o final do Salmo, para a esperança que vem ao final deste Salmo. No final do Salmo 22, versículo 27, está escrito que depois do sofrimento, muitos se voltariam para Deus. No versículo 30 do Salmo 22, diz que gerações futuras ouvirão falar de Deus e o servirão. E no final do Salmo 22, versículo 31, é dito que um povo que ainda não nasceu proclamará a justiça de Deus. Não foi isso que aconteceu após a cruz? 2000 anos de história da igreja. Jesus morreu, ressuscitou, uma igreja surgiu e ela dominou e se alastrou pelo mundo todo. A profecia do Salmo 22 se cumpriu. É para ela que Jesus quer que você olhe. Ele não estava sofrendo ali em vão. Ele estava sacrificialmente substituindo a mim e a você na cruz do Calvário, para que seu coração agora fosse conquistado pela misericórdia e pela graça de Deus. É aqui que surge luz na escuridão. É aqui que a luz na escuridão brota. Veja os versículos 37 a 36. A luz na escuridão surge depois que o véu do templo é rasgado. Versículo 38.
A cortina que se rasgou separava o restante do templo do Santo dos Santos. Era no local dos Santos que os judeus entendiam, e a Bíblia ensina, que estava a presença de Deus. A presença de Deus. O rasgo na cortina, depois da morte de Jesus, aponta para o fato de que agora, da mesma forma que no começo do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso 10, o céu se rasgou e uma voz do céu desceu e disse: este é meu filho amado. Agora também, com o rasgo no véu e o acesso da humanidade ao Santo dos Santos, os nossos corações também podem ser rasgados para entendermos a mensagem do Evangelho, o Filho de Deus, que deu a sua vida para resgate de muitos. É exatamente isso que o centurião romano entende. Aquele centurião romano, treinado para matar, cheio de mortes em suas costas, um homem que já estava insensível para o pecado, que vivia de crendices populares. É este centurião, o líder dos soldados romanos na crucificação, que olha para a cruz, que olha para a maneira como Jesus morreu e, de repente, dos seus olhos e da sua boca surge uma nova vida. Ele abre a boca e declara no verso de número 39, realmente, este homem era o Filho de Deus. Aqui surge luz na escuridão. O soldado romano é a primeira pessoa em toda a Bíblia a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Não foram os discípulos de Jesus que reconheceram, não foram os religiosos judeus que reconheceram. Foi este homem, diante da cruz, diante da mensagem da cruz, que obteve luz em seu coração. Luz esta que venceu toda aquela ausência de luz, toda aquela escuridão. E ele pôde reconhecer que Jesus era realmente o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos traz esse contraste da religiosidade dos judeus e desta salvação vinda para o coração do gentio, um homem gentio. Veja aqui que nós temos um argumento do maior para o menor. Preste muita atenção. Se este soldado romano, um homem acostumado a pecar, um homem acostumado a matar, um homem cheio de pecados, pôde, na cruz do Calvário, na mensagem do Evangelho, receber luz em seu coração, meu querido irmão, você também pode. Eu também posso. Apesar dos nossos pecados, a mensagem do Evangelho faz brotar luz em nossos corações. Na escuridão moral do coração desse centurião romano, brotou luz e pôde mudar a vida dele. Agora, a luz não surge apenas no coração do centurião romano. Veja que luz surge também na escuridão do coração de um homem religioso, de um religioso judeu. Veja dos versículos 42 a 46. Nós temos ali José de Arimateia. Ele era o religioso, conhecia a Bíblia, mas não conhecia Jesus Cristo. José era religioso e, diferente do centurião, era um homem que andava por regras morais. José era o religioso e um homem de destaque no Sinédrio, o órgão mais importante do judaísmo. José era um discípulo de Jesus Cristo, mas tinha medo de publicamente assumir a sua fé. É o que nos diz João 18:38. Mas a luz de Cristo também raiou no coração deste homem, raiou no coração do centurião romano e raiou no coração do religioso judeu. E a coragem fez brotar em seu coração. E mesmo estando vinculado às suas tradições religiosas, mesmo tendo uma religião judaica, mesmo sendo um homem de destaque no Sinédrio, José de Arimateia pôde publicamente assumir que era um discípulo de Cristo. Ele pôde ir até Pilatos corajosamente e pedir o corpo de Cristo. Meus queridos, o Evangelho não é uma questão nem de religião, nem de não religião. O Evangelho não é uma questão nem de moralidade e nem de falta de moralidade. A luz do Evangelho é para o não religioso e para o religioso. É para o não religioso, centurião romano, um homem sem escrúpulos, um matador profissional. E a luz do Evangelho é também para o religioso, aquele que tem tradições religiosas, mas ainda não conhece a verdade.
O evangelho que brota da cruz de Cristo não é nem uma questão de religião, nem de não religião. É um novo caminho, é uma nova vida destinada para novos céus e para nova terra. O nosso Deus criou este mundo. E quando ele estava criando este mundo, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o seu espírito pairava sobre trevas, pairava sobre escuridão. E a primeira palavra de Deus é: haja luz. É isto que a mensagem do Evangelho faz. Enquanto você se compromete em ouvir a mensagem do Evangelho, e ao crer nela, o Espírito de Deus está pairando sobre o seu coração escurecido, sobre as trevas do seu coração. E Jesus diz: haja luz. E você assim nasce de novo, é regenerado, uma nova criatura, e pode reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É essa luz que brota na escuridão, que vai dar sentido à sua vida, vai clarear todas as outras trevas da sua vida. Você pode estar passando uma escuridão emocional, um problema de depressão, um problema de dificuldades, algo que está escurecendo a sua vida, mas essa escuridão pode ser afastada através da luz de Cristo que brota no seu coração pela mensagem do Evangelho. Talvez você viva uma escuridão moral, uma escuridão de vícios, uma escuridão de pecados. É essa luz brotando do seu coração que vai fazer você encontrar o seu modelo de vida, Jesus Cristo, aquele que lhe dará poder para vencer o pecado. Talvez essa escuridão seja uma escuridão existencial, uma falta de sentido na vida, mas a luz do Evangelho de Cristo dará sentido à sua vida e lhe mostrará o caminho de uma vida eterna. Receba essa luz no seu coração. Deixe Deus iluminar o seu coração pela mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho. Deus vai fazer brotar uma luz e você verá uma vida nova em Cristo, que está destinada para novos céus e para nova terra. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Ore um pouquinho comigo neste dia. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento essa palavra, Senhor, que ela possa trazer luz ao coração da tua filha, luz ao coração do teu filho, e o teu filho Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou e agora vive, possa iluminar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.